A paz do Senhor, pré-adolescentes, bom dia! Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa manhã de domingo maravilhosa que o Senhor Deus nos concedeu para que possamos conhecê-lo um pouquinho mais. Coloque a sua presença aqui no chat ao vivo e caso você esteja assistindo essa aula em outro momento, não deixe de comentar aqui nos comentários o que você achou dessa aula, o que você aprendeu ou algo que você queira compartilhar do seu coração. Peço encarecidamente já nesse início de aula, nessa expectativa de que essa aula vai ser maravilhosa, que você curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, porque isso faz o YouTube entender que esse conteúdo é relevante. E se você acredita que esse conteúdo é relevante para a sua vida e quer aprendê-lo mais, feche os seus olhos aí comigo aí na sua casa e ore para que o Senhor venha falar conosco. Senhor Deus, eterno e poderoso Pai, nós queremos te agradecer e te louvar por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu. Nós somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Senhor, fala conosco, traga luz para a nossa mente e fogo para o nosso coração. Nós confiamos em Ti, Pai, não porque merecemos, mas porque acreditamos no Teu poder, na Tua unção e na Tua poderosa palavra. É isso que nós te pedimos e te agradecemos no santo nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, o qual nós amamos e esperamos ansiosamente. Amém. Bom, vamos falar primeiramente nessa aula sobre oração. Aproveitando que nós acabamos de orar, eu quero dizer para vocês, pré-adolescentes, que nada que nós estudarmos aqui, nada que nós estudarmos em qualquer outro lugar vai superar a nossa vida de oração e de leitura da palavra. Portanto, seja fiel. Não espere para orar só quando o professor na EBD orar ou quando seus pais te convidarem. Tire um momento de oração seu com Deus, para você falar com Deus, para você mostrar para Deus quais são os seus erros, suas falhas, seus problemas, contar para Ele os seus segredos. Amém? Vamos iniciar a nossa aula então. Pega a sua revista aí então. Nós estamos estudando a revista do segundo trimestre, que tem por título Conhecendo o Caráter de Deus. E nós estamos no episódio, na lição de número 7, que diz: Quem é Deus no Novo Testamento? E é isso que nós vamos descobrir nessa manhã. E para isso, eu quero que você abra a sua Bíblia em João 1 a 14. Vamos lá? Vamos ver quem encontra primeiro? Quem encontrar primeiro é só colocar no chat ou nos comentários: encontrei. Aí você coloca entre parênteses a página em que está o versículo, tá bom? Eu acho que eu vou encontrar primeiro que vocês, hein? Encontrei, está na página 293. Se você não encontrou, não fica triste, tá bom? Procura aí, eu vou te dar um tempinho para você encontrar. Mas para aqueles que encontraram, está na nossa Bíblia Devocional do Robert McCheyne, está na página 293. Olha, uma curiosidade para vocês. Quando eu tinha mais ou menos a idade de vocês, para os meus 13, 14 anos, nós decoramos esses 14 versículos na EBD. Alguns versículos eu esqueci, então eu preciso só de olhar qual é o início. Mas eu decorei a maioria dos versículos do versículo 1 até o versículo 14. Eu vou tentar falar eles aqui de cabeça e você vai acompanhando aí em casa. E daqui a pouquinho eu vou fazer um desafio para vocês a respeito disso, ok? Quem quer desafio, coloca aí: eu quero desafio, beleza? Vamos ver se vocês vão conseguir vencer esse desafio mega especial. João 1 diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreendeu. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Nele estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus.
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aê! Eu espero ter feito direitinho aí todos os versículos. Talvez eu tenha esquecido uma parte de um ou pulado uma parte de outro, mas a ideia principal ainda está na minha mente. E qual é o desafio que você quer fazer, professora? Eu quero desafiar vocês a gravar os 14 versículos também. E quem gravar e enviar para o WhatsApp que vai aparecer aqui nessa tela, o WhatsApp da Secretaria da Igreja, vai ganhar um prêmio bem legal. Mas tem que ser os 14 versículos. E o vídeo não pode ter corte, tem que ser sincero. Igual eu fui aqui. Se você precisar baixar a cabeça uma vez ou outra, eu vou entender e tá tudo bem. Mas eu quero ver quem vai conseguir gravar os 14 versículos, ok? Bom, professora, desafio aceito. Quem for aceitar, coloca aí no chat. Eu aceito o desafio para eu saber quem vai fazer. Bora para nossa aula, então. Vamos aprender quem é Deus no Novo Testamento. O primeiro tópico da revista de vocês diz assim: o Pai se manifesta no Novo Testamento. E por que a revista diz isso? Olha, no Antigo Testamento não há referências a Deus como Pai. No Antigo Testamento, como vocês viram na aula da Larissa, Deus ele é chamado de diversos nomes. Elohim, El Shaddai, Eldonai, ele é chamado de Jeová Jirei, Tsekenu, Yahvé. Deus tem vários nomes com vários significados, mas Pai, de forma profunda, até como mesmo Jesus chama Deus de papai, quando ele usa a palavra aramaica Abba, nós não temos no Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, Deus ele é revelado como Pai. Os livros do Novo Testamento que vão narrar a história de Jesus é Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos e Lucas têm um foco diferente. Um mostra como foi o nascimento de Jesus, o outro mostra como foi o ministério de Jesus. E João, ele quer revelar para mim e para você a divindade de Jesus. Ele revela Jesus como sendo Deus. Tanto que nos outros livros, eles se iniciam, Mateus e Lucas se iniciam com o nascimento de Jesus, contando como foi o nascimento. Marcos se inicia com o ministério de Jesus. João, não, ele transcende. Ele começa com antes de tudo existir. Antes de Deus falar, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e Deus falar, haja luz, João está escrevendo antes disso. João está falando sobre o que acontecia antes da criação. Então, por isso que ele começa dizendo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nesse único versículo, João conseguiu ensinar para a gente de forma maravilhosa o que é a Trindade. Era Jesus, Jesus estava com Deus e ao mesmo tempo ele era Deus. Ele estava fazendo, ao mesmo tempo estava sendo feito para ele e é feito por meio dele. De forma muito especial, João vai revelar a divindade de Jesus e não apenas a divindade de Jesus. Ele, durante todo o relato, mostrando que Jesus é Deus, também revela Jesus e Deus como sendo o nosso Pai. E aí, sobre isso que nós vamos estudar na lição de hoje. Muitas pessoas, elas confundem umas às outras quando elas fazem uma distinção. Elas pegam a Bíblia, dividem a Bíblia no meio. Antigo Testamento para cá, Novo Testamento para cá. E na cabeça delas, elas criam uma ideia de que no Antigo Testamento Deus era isso e no Novo Testamento Deus é uma coisa completamente diferente. Normalmente, elas dizem que no Novo Testamento Deus é amor. Bom, pessoal, sobre isso nós precisamos falar um pouquinho nessa manhã. Por quê? Deus, ele é o mesmo. Ele mesmo disse que poderia tudo, céus e terra poderia passar e a palavra dele iria permanecer. Então, como que esse Deus que não muda, que é eterno, pode ser um Deus diferente no Antigo Testamento e depois um Deus diferente no Novo Testamento? Isso não existe, isso é mentira. É o mesmo Deus escrevendo as mesmas coisas. Então, tem gente que diz assim, mas eu acho que tinha que tirar da Bíblia o Antigo Testamento. Esse Deus aí é muito diferente.
O Antigo e Novo Testamento estão unidos. Eles só tiveram esses nomes para nos ajudar nos estudos, para nos ajudar a encontrar os livros, para nos ajudar a entender a linha histórica, mas tudo isto é a palavra de Deus. O Antigo Testamento, ele continua tanto válido e revelando todas as coisas sobre Deus, assim como o Novo Testamento. E o Novo Testamento não é nada sem o Antigo não é nada sem o Novo. Eles estão juntinhos. Por isso que João começa fazendo uma referência à criação, que nós só poderíamos conhecer se conhecêssemos o Antigo Testamento. Então ele vai lá no início, lá no princípio de tudo, e nos mostra que Jesus, ele é Deus. E ele mostra também que o Pai, ele se manifestou. Olha só, olha o versículo 12 comigo. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Bom, como eu disse para vocês, antes as pessoas não tinham essa referência de Deus como Pai. E agora João está dizendo que aqueles que creem em Deus, eles se tornam filhos de Deus. Como, professora? É por adoção. Adoção como assim? Bom, antes de Jesus vir à Terra, antes de nós conhecermos a Deus, existia um abismo entre nós e Deus. Por quê? Porque o homem pecou. Lá no Jardim do Éden, Gênesis 3, o homem desobedece a Deus. E essa desobediência separa o homem de Deus. Ó, separa. Deixa eles separados. E nada pode levar o homem até Deus. Nada, 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 nada. Existia um abismo que não deixava o Deus se relacionar com o homem, nem o homem se relacionar com Deus. Primeiro, porque Deus é santo e o homem estava com pecado. E o santo é aquele que não tem pecado. Deus, ele é perfeitamente santo e puro. E ele não pode nem contemplar o mal de tão puro que ele é. E aí, professora, qual seria a solução? A solução para isso tudo, para que o homem estivesse próximo de Deus novamente, é Jesus. Então, Jesus, ele traz o homem para perto de Deus. E não apenas o traz para perto de Deus, mas nos dá um novo nome, nos dá um novo chamado. Agora, nós somos chamados de filhos de Deus. Professora, mas todo mundo não é filho de Deus? Não, 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 não. Não, professora, mas Deus criou todas as coisas, todos nós somos filhos de Deus. Bom, todos nós somos criaturas de Deus. Deus criou a todos nós, mas somente aqueles que confessam Jesus como seu Senhor e Salvador podem ser chamados de filhos de Deus. E os filhos de Deus obedecem à palavra de Deus. No Sermão da Montanha, lá em Mateus 5, Jesus, ele chama Deus de Pai diversas vezes. Isso porque ele quer nos ensinar uma coisa. Ele quer ensinar que nós temos um Pai, e um Pai que se relaciona conosco de forma profunda e que deseja se relacionar comigo e com você. E como que o Pai pode se relacionar comigo e com você? Bom, se eu quero falar com você, nesse momento, o que eu poderia fazer? Eu poderia ligar para você, fazer uma ligação e tentar falar com você de alguma forma. Quer ver? Eu vou tentar falar com a Ana Júlia. Vamos ver se a Ana Júlia vai me atender. 1 hora depois. 2 horas depois. Ixi. 2000 anos depois. Ana Júlia não atendeu, galera. Mas tem como a gente usar o exemplo da Ana Júlia também. Ana Júlia, se você está assistindo... Poxa, Ana Júlia, você não me atendeu. Bom, como que eu posso me relacionar com a Ana Júlia já que ela não me atendeu? Eu vou na casa dela, eu vou conversar com ela aqui na igreja, eu vou mandar um recado, mas eu vou conversar com a Ana Júlia, eu vou querer entender a Ana Júlia, eu vou falar coisas com a Ana Júlia, eu vou ouvir coisas da Ana Júlia. E como que nós podemos ter um relacionamento profundo com o nosso Pai?
Nós só conseguimos ter um profundo relacionamento com o nosso Pai quando a gente conversa com o nosso Pai. A gente fala para o nosso Pai nossas necessidades, a gente conta como foi o nosso dia, a gente pede para que Ele nos dê sabedoria, a gente agradece por tudo que Ele fez, por tudo que Ele vai fazer. E a gente também tem que escutar o nosso Pai. E como que a gente vai escutar o nosso Pai? Através da palavra dele, que ele soprou, ele quer falar para nós e transmitir para nós. Assim nós conseguimos ter um relacionamento com ele. O que acontece é que muitos de vocês já conhecem a Jesus, já têm aí alguns anos de crente, já está aqui na igreja, mas tem um relacionamento muito raso com o Pai. Por quê? Porque, a ligação não está sendo atendida. Vocês já sabem que precisam orar e precisam ler a Bíblia. No entanto, vocês estão recusando as ligações de Deus. Vocês estão se distanciando desse relacionamento com o Pai. E prestem atenção, pré-adolescentes. Apenas estar aqui na igreja, apenas fazer o devocional quando os seus pais te chamam e olhe lá, não faz você ter um relacionamento profundo com o seu Pai que está no céu. Apenas uma vida de intimidade com Ele vai fazer com que você cresça ainda mais nesse relacionamento. Certa vez eu ouvi uma história de uma pessoa que teve um sonho. E ela sonhou o seguinte, ela estava na porta do céu e ela via Jesus. E Jesus estava lá cumprimentando todas as pessoas que estavam chegando no céu. E tinha muitas pessoas, tinha aquela fila de pessoas para entrar no céu, que eram pessoas crentes que tinham ido para o céu. E aí ela ficou olhando Jesus, recepcionando aquelas pessoas ali. E aí Jesus estava parado, e aí vinha uma pessoa e ele falava, meu filho, que bom você chegou, eu estou muito feliz, que saudade que eu estava de você, pode entrar, vai lá ver o que eu preparei para você. E aí vinha a próxima pessoa e ele falava, meu filho, que bom que você veio, olha, preparei uma coisa bem legal, vai lá para você ver. Aí vinha outro, fulano, que bom você chegou, me conta, como que foi? Lembra que eu te falei que eu estava preparando aquelas mansões? Eu preparei. Lembra que eu falei que a Rua de Ouro está aqui? Você não vai acreditar em tudo que tem aqui no céu. Que bom que você confiou na palavra de Deus. Que bom que você conseguiu vencer aquele pecado. Agora você está aqui. E aí abraçava. Vai, pode entrar. E aí a pessoa entrava. E aí quando chegava na vez dela, Jesus falava, fulana, que bom você chegou. E ela falava assim, Jesus, aqui é o céu. Por que o Senhor cumprimenta uma pessoa diferente da outra? Por que umas o Senhor está mais alegre, conversa mais? E Jesus virou e falou bem assim com ela, minha filha, eu apenas estou tendo o relacionamento que eles tiveram comigo. Aqueles que pouco oraram, que pouco confessaram, que pouco me buscaram, tiveram um pouco de intimidade comigo. Mas aqueles que me amaram, que me buscaram, que tiveram intimidade, eu tenho a mesma intimidade com eles. Por quê? Quanto mais a gente vai buscando a Deus, Deus vai se revelando mais e mais pra gente. Então não é que Deus ele ama mais umas pessoas do que as outras. Não é que Deus responde mais a oração da sua avó do que a oração sua. Não é isso. É o relacionamento e a intimidade que a sua avó, que a irmã do coque, que fulano de tal tem com Deus, que está sendo diferente do seu relacionamento. Então nessa manhã eu gostaria que você refletisse como está o seu relacionamento com o seu Pai. O que você vai ter para falar com Deus quando chegar no céu? Vamos fazer essa reflexão nesta manhã. Ponto 2. Bom, já falei para vocês que Deus se revelou como Pai para nós no Novo Testamento, coisa que no Antigo Testamento não acontecia. Professora, não acontecia porque Deus não era bom? Não acontecia porque Deus não era um Deus de amor? Não acontecia porque... Não, apenas porque é uma continuidade. No ponto 2, nós vamos dar essa continuidade. Já entendemos que Deus é Pai. E aí nós vamos entender como ele se revela. No Antigo Testamento, tem pessoas que assim pensam assim, não, Jesus só começou a existir quando ele nasceu de Maria. Antes disso, quem existia era Deus só. Nananina, não. Jesus, ele é eterno, ele sempre existiu.
Tanto que João fala, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. E Jesus, ele se manifesta no Antigo Testamento também, só que de forma diferente. Toda vez que vocês verem na Bíblia escrito assim, o anjo do Senhor, esse anjo do Senhor aí é uma revelação, uma teofania de Jesus. É Jesus se revelando no Antigo Testamento. Então, vocês vão ver um homem na fornalha que se parecia com o filho dos deuses? Pois então. E Moisés, ele queria que Deus se revelasse a ele. Mas ainda não era o tempo. Jesus só iria nascer dali a alguns milênios de anos. Mas ele desejava ver a face de Deus, ver a presença de Deus, porque ele só ouvia a voz de Deus e via as revelações do Senhor. Mas ele desejava ver. E aí ele pede para Deus para ver. E aqui no Novo Testamento, em João 14, abre a sua Bíblia em João 14. Tá pertinho aí, hein? Vocês vão ver o versículo 8 e o versículo 9. Passei. O que Filipe vai dizer para Jesus e o que Jesus vai dizer para Filipe. Porque vejam, pré-adolescentes, João 14, página 342, para quem tem a nossa Bíblia devocional do Robert McShine. Aqueles que desejarem adquirir essa Bíblia, as informações estão aqui embaixo do vídeo. Os discípulos, eles ainda não tinham entendido toda a revelação, tudo aquilo que Jesus estava falando. Assim como existem pessoas hoje em dia que ainda não entenderam a mensagem. Então elas são incrédulas e por vezes elas pensam assim, não, eu só acredito no que eu vejo. Eu só acredito nas coisas que eu posso tocar. E muitas pessoas falam assim, não, se Deus se revelasse a mim, eu acreditaria em Deus. E olha o que Jesus está dizendo no versículo 8 e o versículo 9. Olha o versículo 7 também para vocês entenderem melhor. Se vós conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Aí, gente, olha o que Filipe vai dizer para Jesus. Jesus acabou de falar com ele. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Aí Jesus vai lá, Filipe, não acredito. Olha o versículo 9. E disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não tendes o conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como tu dizes, mostra-nos o Pai. O que Jesus estava dizendo aqui, que no Novo Testamento, o Pai se revela em seu Filho Jesus. Jesus está dizendo, quem vê a mim, vê o Pai. Eu sou Deus, Filipe. Eu e você não precisamos que Deus se manifeste, apareça para nós, porque Ele já apareceu, Ele já se revelou em seu Filho Jesus, Jesus mesmo. E toda a dúvida que existe no seu coração não vai ser superada quando você vê a Deus. Não, não mesmo. Sabe por quê? Existe uma coisa chamada gravidade que está nos prendendo nesse chão, que nós não conseguimos ver e nem entendemos muito bem como ela funciona, mas nós podemos sentir ela, a sua força está sobre nós, assim como o vento que nós não podemos ver, mas nós podemos sentir. E ver o vento não muda a nossa perspectiva ou não sobre ele. A gente está sentindo, a gente está sendo aqui aprisionado por essa força da gravidade. Então Deus, ele não precisa se revelar a nós para mostrar que ele é real. Tudo que ele tinha que revelar para mim, para você, ele já revelou em sua palavra. Ele já revelou em seu Filho. O que nós precisamos é pedir a Deus para que nos dê fé e nos aprofundar cada dia mais da sua palavra, para que possamos entender quem é Deus, o que Ele fez por nós e sentir a sua presença. Aí não reinará nenhuma dúvida no seu coração, não restará nenhum tipo de incerteza em relação à existência de Deus. Ele é real e o Espírito Santo pode fazer uma obra muito poderosa no seu coração, se você abraçar essa realidade de Deus. Então, aqui Filipe recebeu uma resposta, né? Filipe, eu estou tanto tempo com você e você ainda não percebeu?
E se existe alguma dúvida no seu coração, Jesus também quer dizer para você nessa manhã: fulano, eu estou tanto tempo me revelando a você e você ainda não me conhece? Você ainda quer ver o Pai? Você ainda tem dúvidas sobre a minha existência? É isso que Jesus está nos dizendo nesta manhã. Ponto 3. O amor de Deus é manifesto ao mundo. E aqui nós vamos falar um pouquinho sobre o que nós dizemos já no início da aula. Tem pessoa que acha que, não, o Deus do Novo Testamento, ele é um Deus de amor. O Deus do Antigo Testamento, ele briga com as pessoas, mata as pessoas, ele é muito ruim. Não, não é isso, pessoal. É o mesmo Deus. Deus, ele não é assim, tipo, agora eu vou ser justo, tal. Agora eu vou ser amoroso, tal. Agora eu vou ser fiel. Não, ele é o que ele é sempre. Sempre, sempre, sempre. Ele não pode ficar mudando dessa forma. Vai contra a sua própria natureza. Nós somos seres humanos, somos assim limitados. Uma hora estamos com raiva, uma hora estamos amando, mas Deus não. Deus, ele é certo em tudo que ele faz. Mesmo quando ele manifesta o seu juízo, ele está manifestando o seu juízo em amor. E aqui no Novo Testamento, a manifestação de amor de Deus é Jesus, que veio nos libertar dos nossos pecados. Mas o mesmo Jesus trará juízo sobre as nações no final dos tempos. Por quê? Porque Jesus irá condenar todas as pessoas no julgamento final, porque as pessoas não acreditaram nele. Ele estava no mundo e o mundo não creu em Jesus. Não existe condenação maior que essa. Não existe pecado maior que este, não acreditar no Filho de Deus. Então Deus aqui no Novo Testamento, ele também se manifesta em justiça. Por exemplo, a história de Ananias e Safira, que mentem aos apóstolos, não mentiram, nem foi a Jesus, foi aos apóstolos, e no mesmo momento que eles mentiram, primeiro Ananias, ele mentiu, Pedro falou: Ananias, por que você fez isso? E ó, morreu. Depois veio a esposa dele, Safira, falou a mesma coisa, a mesma mentira e morreu. Professor, era no Novo Testamento? Era no Novo Testamento. E Deus está manifestando a sua ira. Olha, pré-adolescentes, tomem muito cuidado com esse evangelho que tem sido pregado hoje em dia, que não prega a justiça de Deus. Deus é justo, Deus é santo, ele ainda manifesta a sua justiça. Não é de estranhar que existem entre nós muitas pessoas que parecem que morreram espiritualmente e às vezes até fisicamente por conta das consequências dos pecados dela. Todos nós temos que responder por nossas ações. Deus não mudou, ok? Concluindo, temos algumas coisas que pontuar para finalizar a nossa aula. O verdadeiro amor não é o que o mundo diz. Amar não é sinônimo de aprovar o que é errado, ok? Então Deus, ele é amor sim, mas ele é justiça, ele é poder e fogo consumidor. Jesus nos ensinou a falar com Deus e ele quer que nós tenhamos um relacionamento com Deus. Por isso que quando ele nos ensina a orar, ele diz o quê? Pai nosso que estás no céu, revelando a intimidade que nós devemos ter com o nosso Pai. Terceiro, foi necessário Jesus vir ao mundo e quebrar essa barreira que havia entre Deus e os homens, como eu falei com vocês, dessa distância. Ele veio e quebrou essa barreira. Quarto, mas nós que somos novas criaturas não podemos continuar na incredulidade e nem correr o risco que Filipe teve de não acreditar na divindade de Jesus. Quinto, João escreveu o seu evangelho com o propósito de mostrar que Jesus é o próprio Deus. Nós aprendemos isso no início da aula. E sexto, nosso Pai Celestial e Criador de todas as coisas criou o mundo com muito amor. Ele é o nosso Pai de amor que se revela a todos nós. Ele é o Deus que está aqui neste momento e nessa manhã. Amém! Uau! Finalizamos mais uma aula da EBD, chegamos ao fim. E agora, enquanto toca esse louvor, eu quero convidar vocês para um momento muito importante. Antes de tudo, eu quero conversar com vocês sobre o voto. Está aparecendo aqui na sua tela o flyer da nossa campanha Os 1000 Valentes. Vou explicar para vocês do que se trata. Nossa igreja está se mudando
para um novo espaço, um espaço maravilhoso com mais de 6.000 metros quadrados. Nesse espaço, nós poderemos investir para criar nossa futura escola, nós podemos organizar as nossas programações como Fome de Deus, Jornada de Oração, cultos, dentre outras, e é um espaço muito agradável, um local muito bem localizado na região de Campo Grande, Cariacica. Nós fomos abençoados pelo Senhor por estarmos aqui e Deus colocou em nosso coração o propósito de comprar este lugar. Nós, para isso, estamos convidando 1.000 valentes para fazerem parte desta campanha, para levantarmos o valor para comprar este local, para que nossa igreja se estabeleça aqui e para que ela possa crescer ainda mais. Para isso, nós precisamos aí da sua contribuição. Aquele que Deus tocar no coração nesse momento e desejar fazer parte, as informações estão aqui na tela. Como vocês viram, são 5 anos de contribuição. Professora, eu gostaria de contribuir com um pouco menos de tempo ou com um pouco mais de tempo, um pouco mais de valor. Não tem problema, isto é flexível, nós podemos conversar sobre isso. É só você entrar em contato com os números que estão aparecendo aí na sua tela. Não existe um valor estabelecido, você que escolhe o valor, é 10, é 30, é 50 reais, é 100, é 200, é 1.000. É você que escolhe, é aquilo que Deus colocar em seu coração. Mas eu quero dizer uma coisa para você, tenha certeza que Deus vai nos abençoar abundantemente. E todos aqueles que estiverem dispostos a fazer parte desta obra serão ricamente e poderosamente abençoados pelo Senhor. Eu tenho certeza de que Deus cuidará de nós em todo o tempo e nos abençoará em absolutamente tudo quanto nós fizermos e entregarmos a Ele. Amém? Tá aparecendo aqui também as contas, os dados bancários da igreja para que você possa estar ofertando nessa manhã. E eu desejo de todo o coração que Deus abençoe você e abençoe a sua família poderosamente. Vamos orar para encerrar nossa aula? Senhor Deus, eterno e poderoso Pai, obrigada por tudo, Pai querido, que o Senhor fez e ainda vai fazer. Eu peço que o Senhor venha estar nos abençoando, nos dando um domingo, Pai, cheio da tua graciosa presença. No nome de Jesus, amém. Exaltar o nome do nosso Rei, Jesus. Somente Ele é digno do nosso louvor. Vamos cantar. No princípio era o Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade vimos sua glória. Louvado seja esse Deus, porque Ele desceu até essa terra, sujou seus pés na areia desse mundo e veio aqui para nos salvar, ser o nosso Redentor. Vamos louvar o seu nome mais uma vez. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou
fez carne,